Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz de Jesus. Nós vamos seguindo aqui na abordagem à soteriologia reformada, uma visão histórica e teológica da concepção de salvação entre os calvinistas e especificamente na abordagem aos 5 pontos do calvinismo. Esta é, portanto, a 5ª palestra sobre esse tema. E nós vamos agora abordar o 4º ponto do calvinismo, que é a chamada graça irresistível. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, verso do 29 ao 30. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esta passagem, ela trata daquilo que é definido na teologia sistemática como a ordem salutis. E o objetivo de Paulo aqui é tratar sobre os aspectos inerentes ao chamado que o Senhor faz ao pecador, e trabalhando desde a eternidade, a predestinação, a eleição, até a condição de glorificação final. Dentre os termos utilizados aqui pelo apóstolo, nós percebemos essa expressão chamar. E a ideia de chamar aqui tem uma relação estreita e direta com o 4º ponto do calvinismo, que é a graça irresistível. E para abordarmos esse tema, nós precisamos inicialmente definir o que significa, do ponto de vista da soteriologia reformada, esse chamado irresistível ou graça irresistível, como é posta no 4º ponto. Então, os calvinistas, eles insistem que a salvação está baseada na livre vontade de Deus, e desde que Deus é onipotente, sua graça não pode ser resistida, isto é, não pode ser rejeitada pelo pecador. Paulo Anglada afirmou que a doutrina calvinista da graça eficaz diz respeito, portanto, à aplicação da obra da redenção ao coração dos eleitos de Deus. Ele afirma: o Pai elege, Cristo redime e o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus aos seus eleitos, chamando-os irresistivelmente para a salvação. R.C. Sproul, no livro Eleitos de Deus, da editora Cultura Cristã, trabalhando e definindo o tema graça irresistível, ele diz: o chamado interior de Deus é tão poderoso e efetivo quanto o seu chamado para criar o mundo. Deus não convidou o mundo à existência. Através de um mandato divino, ele disse: haja luz. E houve luz. Não poderia ter sido de outro modo. A luz tinha que começar a brilhar. Então ele faz uma pergunta: poderia Lázaro ter ficado no túmulo quando Jesus o chamou para si? Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. O homem então irrompeu de suas vestes mortuárias e saiu do túmulo. Quando Deus cria, ele exercita um poder que somente Deus tem. Somente ele tem o poder de trazer alguma coisa do nada à vida da morte. E é importante, então, compreendermos que, de fato, se o sujeito está morto nos seus delitos e pecados, se por si só ele não tem volições ativas para direcioná-lo a Deus, é necessário que o seu chamado seja eficaz. Samuel Falcão, no livro Predestinados, também da editora Cultura Cristã, disse: se estamos mortos em delitos e pecados, não podemos viver para Deus
se ele não nos criar espiritualmente por seu infinito poder. Esse criar de novo é como ressurreição ou novo nascimento. Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, buscando definir o tema acerca do quarto ponto do calvinismo, ele disse: o Espírito Santo opera através da pregação da palavra somente de maneira persuasiva, dando eficiência em suas palavras de persuasão para que o homem ouça a voz de Deus. Ela se dirige ao entendimento que o Espírito reveste de discernimento espiritual da verdade e, por meio do entendimento, influencia efetivamente a vontade, de modo que o pecador se volta para Deus. Charles Hodge, em sua teologia sistemática, também falando acerca da graça irresistível, disse: a influência do Espírito age imediatamente na alma. Quando Cristo disse ao leproso: quero, fica limpo, nada interferiu entre sua volição e o efeito dessa volição. Da mesma maneira, nada interfere entre a volição do Espírito e a regeneração da alma. Se a obra especial da regeneração, no sentido restrito desse termo, é efeito do poder onipotente, então não pode ser resistida, como não pode o ato da criação. O efeito segue imediatamente a vontade de Deus, como quando disse: haja luz e houve luz. Alexandre Archibald Rod, também trabalhando as questões que envolvem o quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível, disse: quanto à natureza dela, ensina-se que ela é um exercício do poder infinito e eficaz do Espírito Santo, agindo imediatamente na alma do sujeito, determinando-lhe e eficazmente atraindo, todavia, de uma maneira perfeitamente consoante com sua natureza, de modo tal que ele vem muito livremente e espontaneamente. Nós percebemos que a crença arminiana acerca da graça irresistível é conflitante e colide frontalmente com o quarto ponto do calvinismo. Os arminianos, meus queridos, afirmam que, ainda que o Espírito Santo procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama a toda a humanidade e deseja salvar a todos os homens, ainda assim, como a vontade de Deus está amparada à vontade do homem, o Espírito Santo de Deus pode ser resistido pelo homem, se o homem assim o quiser. Desde que só o homem pode determinar se quer ou não ser salvo, já que ele tem o livre-arbítrio, é evidente que Deus, pelo menos, permite ao homem obstruir a sua vontade, que nós declaramos, enquanto calvinistas, que é soberana. Assim, na perspectiva dos arminianos, Deus se mostra impotente face à vontade do homem, de modo que a criatura pode ser como Deus, exatamente como Satanás prometeu a Eva lá no jardim. Então, é importante compreendermos que para os arminianos, a graça de Deus, no que diz respeito à aplicação da salvação, se restringe a uma persuasão moral feita indistintamente a todas as pessoas pela pregação da palavra. A aplicação da redenção à alma do homem não depende, meu querido irmão, portanto, da ação soberana do Espírito Santo, e sim da decisão soberana da vontade humana, já que para os arminianos eles têm o livre-arbítrio. Então, é importante que se compreenda que a crença arminiana confere ao homem se tornar o sujeito da ação da sua própria salvação.
E se o homem tem de fato, como eles querem, o poder de resistir à graça, é interessante perguntar por que ele não tem o poder de resistir ao pecado, por exemplo. É importante, então, meus queridos, nós colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, e é importante, então, que se declare que nenhum pecador busca a Deus. Deus é quem busca o pecador e o chama de forma eficaz, eficiente. Nós vamos perceber isso na exposição do quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível, abordando também os grandes credos e confissões. E o testemunho das confissões, no caso, por exemplo, da confissão escocesa, produzida em 1560 da nossa era, lá no capítulo 12, vai ratificar aquilo que o quarto ponto do calvinismo preconiza como verdade. Veja, Confissão Escocesa, capítulo 12, acerca da graça irresistível, nos diz o seguinte: por natureza, somos mortos, cegos e perversos, de maneira que nem sequer sentimos quando somos aguilhoados, nem vemos a luz quando brilha, nem podemos assentir à vontade de Deus quando ela se revela, se o Espírito de nosso Senhor não vivificar o que está morto, não remover as trevas de nossas mentes e não dobrar a rebelião dos nossos corações à obediência da sua bendita vontade. Desta forma, assim como confessamos que Deus o Pai nos criou quando ainda não existíamos, assim como o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos redimiu quando éramos seus inimigos, assim também confessamos que o Espírito Santo nos santificou e regenerou, sem qualquer respeito a qualquer mérito nosso, seja anterior, seja posterior à nossa regeneração. É importante, então, percebermos que não somente a confissão escocesa, mas a confissão de fé dos Países Baixos, nos artigos 22 ao 24, trabalhando a graça irresistível, vai ratificar aquilo que o quarto ponto do calvinismo ensina como verdade. Veja, artigos do 22 ao 24 da Confissão de Fé dos Países Baixos nos diz: cremos que para obter verdadeiro conhecimento desse grande mistério da redenção que há em Cristo, o Espírito Santo infunde em nossos corações uma fé sincera, a qual abraça Jesus Cristo juntamente com todos os seus méritos. Cremos que esta fé verdadeira, havendo sido operada no homem pelo ouvir a palavra de Deus e pela ação do Espírito, o regenera, o faz um novo homem, faz com que viva uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. A nossa confessionalidade presbiteriana, consequentemente calvinista, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 10, nas seções 1 e 2, também tem subsídios teológicos na perspectiva da teologia sistemática acerca da graça irresistível. Veja, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, seções 1 e 2, diz assim: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transportando-os para a graça e salvação. Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os
eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então, nós já percebemos dentro da nossa confessionalidade, confissão de fé de Westminster, capítulo 10, seções 1 e 2, que há, de fato, uma harmonia plena com o quarto ponto do calvinismo, a graça eficaz, que traz a ideia de que o pecador que está morto nos seus delitos e pecados não poderá vir a Cristo se não for chamado eficazmente. Mas do ponto de vista dos nossos padrões de fé, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 67, vai nos trazer uma resposta que tem perfeita harmonia com o quarto ponto, a vocação eficaz. Veja, a pergunta 67 do Catecismo Maior é a seguinte: o que é vocação eficaz? Veja qual é a resposta. Vocação eficaz é a obra da onipotência e da graça de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isto, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles mesmos, embora em si estejam mortos em pecado, se tornam por isso prontos e capazes de livremente responder ao seu chamado e de aceitar e abraçar a graça nele oferecida e comunicada. Então, nós temos, do ponto de vista dos grandes padrões das igrejas históricas e reformadas, uma perfeita harmonia quando o tema é vocação eficaz. A Confissão de Fé Batista, por exemplo, no capítulo 10, seção 3, traz informações especiais importantes quando o tema é o quarto ponto do calvinismo. Veja, Confissão de Fé Batista, capítulo 10, seção 3, diz assim: aqueles a quem Deus predestinou para a vida, ele se agrada em chamar eficazmente no tempo aceitável e por ele mesmo determinado por meio de sua palavra e de seu Espírito, do estado natural de pecado e morte para a graça e a salvação por Jesus Cristo. Isso Deus fez, iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora, para que compreendam as coisas de Deus, tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes o coração de carne, renovando-lhes a vontade e pela sua onipotência predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente a Jesus Cristo. Então é importante, meus queridos irmãos, percebermos que os grandes credos, as grandes confissões reformadas, revelam que o pecador só pode ser atraído a Deus por meio de Jesus Cristo, sendo chamado de forma a que não possa dizer não. Isso é verdade também quando nós estudamos um pouco da patrística. Veja o testemunho de alguns teólogos e nós vamos começar por Santo Agostinho, que vai tratar também desse tema. Ele diz: a eficácia da graça divina na redenção depende
da natureza e do propósito de Deus, e ele tira qualquer possibilidade de que o homem possa participar disso. Agostinho ainda diz, como diz a verdade, todo aquele que aprendeu veio, qualquer um que não veio, certamente não aprendeu. Não se segue, pois, que o que pode vir, venha de fato, se ele, referindo-se a Deus, não quiser e não o fizer por meio de Jesus Cristo. João Calvino, tratando da vocação eficaz, da graça irresistível, disse: Deus mostra aqueles que ele elegeu como filhos seus e estabelece ser pai para eles. Mas, ao chamá-los, os introduz em sua família e se une a eles para que sejam uma mesma coisa. Porque, se perguntarmos quem são aqueles a quem ele chama e a razão que o chama, ele responde que aqueles são aqueles a quem ele escolheu. Então perceba que há uma harmonia plena entre os teólogos da Reforma, entre a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada e a graça irresistível. Isso é verdade também na literatura produzida por Charles Hodge, a sua teologia sistemática, quando, ao tratar sobre a graça irresistível, disse: as Escrituras ensinam que o pacto da redenção assegura a influência certamente eficaz do Espírito àqueles que foram dados ao Filho como sua herança. Alexander Archibald Hodge, também tratando desse mesmo tema e comentando a Confissão de Fé de Westminster, disse assim: há uma vocação interna e eficaz provinda do Espírito de Deus, o qual efetua a regeneração e a qual só é experimentada pelos eleitos. O testemunho de alguns teólogos da Reforma fazem com que compreendamos que, de fato, não há outra opção para que um homem que está morto nos seus delitos e pecados seja religado a Deus, senão pela chamada interna e eficaz do Espírito, pela pregação fiel do Evangelho da Graça. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: quando dizes, pode Deus fazer com que eu me converta em um cristão? Te digo que sim, pois nisso descansa o poder do Evangelho. Não pede teu consentimento, mas o obtém. Não diz, quer ter isto, mas te faz disposto no dia do poder de Deus. O Evangelho, disse Charles Haddon Spurgeon, não quer teu consentimento, ele o obtém. Põe fora de combate a inimizade do teu coração. Tu dizes, não quero ser salvo. Cristo diz que tu serás. Ele faz que nossas próprias vontades mudem de parecer e então você clama, Senhor, salva-me ou pereço. Meus queridos irmãos, de fato, esta é a verdade da Escritura apresentada no quarto ponto do calvinismo, a vocação eficaz ou a chamada graça irresistível. Luiz Berkhoff, em sua teologia sistemática, disse: onde quer que se pregue o Evangelho, o chamamento é dirigido igualmente aos eleitos e aos réprobos. Atende ao propósito não somente de levar os eleitos à fé e à conversão, mas também de revelar o grande amor de Deus aos pecadores em geral. Meus queridos, foi esse também o pensamento de Johannes Gerardus Vos. Ele disse: todos os eleitos são eficazmente chamados e vêm finalmente a crer em Cristo.
embora muitos sejam chamados exteriormente pelo Evangelho somente, uma parte destes que é eficazmente chamada pelo Espírito Santo. Meus queridos, de fato, esta é a verdade da Escritura. E nós precisamos, do ponto de vista do quarto ponto do calvinismo, a graça é irresistível, temos uma abordagem àquilo que a Escritura nos ensina. E antes da imersão aos textos bíblicos acerca da graça irresistível, deve-se considerar o que os calvinistas desejam afirmar com esta proposta. Não querem, por exemplo, significar que Deus faça violência ao espírito do homem, forçando a fazer algo que o homem não queira. Assim como não forçou Judas a fazer o que fez. É necessário que se diga que Judas agiu livremente, de acordo com o bom prazer de Satanás, seu mestre, e fez aquilo que seu espírito morto, sua alma corrompida pelo pecado, determinou que ele fizesse. A palavra irresistível, meu querido irmão, quando aplicada a respeito da graça de Deus para com seus eleitos, significa que Deus, por sua própria livre e imutável vontade, dá vida àqueles que escolhe. É o dom da nova natureza que nos faz aceitar a Cristo de maneira absolutamente irresistível. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos perceber o quanto ela tem informações importantes acerca da graça irresistível que é oferecida ao pecador, que não pode dizer não. No livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 35, a Escritura diz: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Meus queridos, a Escritura está cheia de exemplos da soberania de Deus no chamado eficaz dos pecadores que só são atraídos de forma irresistível. Na salmodia, no Salmo 119, verso 36, o salmista disse: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. No livro de Provérbios, também na poesia dos Hebreus, capítulo 21, verso 1, a Escritura nos diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este, segundo o seu querer, o inclina. No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 23, a Escritura diz: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. O mesmo profeta Jeremias, agora no capítulo 17, verso 14, disse: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Meus irmãos, Jeremias, o livro do profeta Jeremias está recheado de porções que nos revelam que se o pecador não for chamado eficazmente, se a graça não lhe for oferecida de forma irresistível, ele vai permanecer com seu coração endurecido e indisposto a qualquer bem. Por isso, Jeremias no capítulo 31, verso 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ainda no livro do profeta Jeremias, agora no capítulo 32, verso 39 e 40, a Bíblia nos diz assim: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração,
para que nunca se apartem de mim. No Antigo Testamento, agora no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nós vamos perceber que é Deus que dá ao pecador um coração novo. É Ele que tem o poder, a capacidade, pela graça irresistível, de tirar do pecador o seu coração de pedra. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Meus queridos, não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento está encharcado de passagens bíblicas que revelam que se Deus não chamar eficazmente o pecador, eles jamais poderão vir a Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, a Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A ideia aqui é de que ninguém pode nascer de novo se essa ação não vier do alto. Se Deus não se mover em favor do pecador, dando-lhe, por sua graça bendita, a capacidade de arrepender-se dos seus pecados, ele permanecerá até o fim da sua vida como de fato é, rebelde, insubmisso, indisposto a todo bem. No mesmo Evangelho de João, capítulo 6, versos 37 e 44, o Senhor Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, de fato, alguém só pode vir a Deus por meio de Jesus Cristo se a graça lhe for oferecida de forma irresistível. O chamado tem que ser eficiente, o chamado precisa ser eficaz para que a vida seja gerada em um ser espiritualmente morto. No livro de Atos, capítulo 15, verso do 3, 4 também, o verso 9, vai nos orientar acerca dessa verdade. Veja, enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Veja então que a obra da salvação que havia sido executada inicialmente entre os judeus de forma eficaz, agora também executada entre os gentios, que são chamados eficazmente a um relacionamento pactual de aliança. Esta também a concepção paulina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 9, verso 16, e o capítulo 11, versos do 4 até o 7, disse o seguinte: assim, pois, não depende nem de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Que ele disse, porém a resposta divina é uma pergunta que o apóstolo faz: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? Pergunta o apóstolo. O que Israel busca?
Isso não conseguiu. Então ele afirma, mas a eleição o alcançou e o mais foram endurecidos. Portanto, meu querido irmão e amigos, se Deus não chamar de forma irresistível ao pecador, se o Espírito Santo não se apropriar da mensagem pregada do Evangelho da Graça e dar ao pecador a consciência de que ele caminha a passos largos para o inferno e que precisa urgentemente arrepender-se dos seus pecados e crer no sacrifício de Cristo como o único meio para a sua salvação, se Cristo não fizer isso por seu Espírito, o homem jamais virá a ele, porque ele está morto nos seus delitos e pecados e precisa ser chamado eficazmente da condição de morto em que se encontra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 1, versos do 26 ao 28, falando sobre a vocação, ou seja, sobre o chamado eficaz, sobre a graça irresistível, ele disse: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, disse o apóstolo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você consegue perceber que é de fato pelo decreto da eleição, pela vocação eficaz, ou seja, pela graça irresistível, que o pecador é despertado nos seus sentidos, que ele toma conhecimento do seu estado vil, da condição de morte, que o conduzirá inevitavelmente à morte eterna, a não ser que ele se arrependa e creia na pessoa de Jesus Cristo. É de fato isso, meu querido irmão, que Paulo também ensinou na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso do 15 ao 18, ele disse: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou seja, da graça irresistível, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Meus irmãos, de fato, a Escritura está cheia de referências de que o pecador, ele só pode estabelecer uma aliança com Deus pela consciência de pecados dada pelo Espírito Santo e pelo chamado eficaz interno que o Espírito realiza no seu coração. Mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versos 4 e 5, após falar da condição de depravação total do homem, nos versos do 1 até o 3, ele diz, Efésios 2, a partir do 4 e 5, ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Meus irmãos, é de fato esta a verdade da Escritura. Se o pecador não for chamado de forma irresistível, se ele apenas ouvir o Evangelho pela vocação geral, e ainda que ele tenha uma consciência moral, ética e religiosa
pelo seu próprio padrão de formação, ele jamais poderá experimentar o novo nascimento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 15, diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, disse o apóstolo, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus queridos irmãos, de fato, a Escritura está encharcada de referências de que o pecador jamais poderá vir a Deus se não for chamado pela graça irresistível. E é também isso que Paulo comunica como verdade na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos 23 e 14. Veja o que ele disse: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. E a ideia de chamado aqui tem relação com a graça irresistível, o qual também o fará. A Timóteo, em uma das cartas pastorais, a segunda, no capítulo 1, versos 8 e 9, ele disse: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou. Novamente, essa expressão chamar tem relação com a graça irresistível, com santa vocação. E ele diz: não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Meus irmãos, de fato, nós temos muitas referências acerca da graça irresistível de Deus, que é a forma pela qual ele chama o pecador a um relacionamento pactual, de uma aliança com ele. E eu quero encerrar todas essas citações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, citando a Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 16 ao 18, quando o irmão do Senhor disse: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Muito bem, nós já falamos um pouco sobre a graça irresistível de Deus, que é o meio pelo qual ele estabelece uma aliança com o pecador, dando-lhe o conhecimento da sua condição vil de pecado. E eu quero concluir esse estudo sobre a graça irresistível, apresentando alguns aspectos práticos desta doutrina, ou o quarto ponto do calvinismo. E o primeiro deles é que nós devemos ter a consciência de que nós não podemos nos enganar.
a graça da salvação é do início até o fim um dom de Deus. Foi Ele quem nos regenerou pelo seu Espírito e por meio da exposição da palavra lida e pregada. Esse é o primeiro ensino prático do quarto ponto do calvinismo. Isso é verdade, meu querido, quando nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13, veja o que foi que ele disse. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, o primeiro ensino prático do quarto ponto do calvinismo, que é a graça irresistível, nos faz compreender que foi Ele que nos regenerou por sua graça, pelo poder do Espírito e pela exposição fiel do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O segundo, meus irmãos, ensino prático do quarto ponto, também nos adverte acerca de que nós não devemos nos enganar como muitos irmãos arminianos. Ao invés de tributar qualquer mérito ao possível livre-arbítrio ou a nossa própria vontade ou decisão, é melhor nós considerarmos que o Senhor Jesus é tanto o autor como o consumador da nossa fé. E foi isso que o autor da carta aos Hebreus ensinou na sua epístola, lá no capítulo 12, versículo 2. Veja, Hebreus 12, 2, a Escritura diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, essa ideia de livre-arbítrio, que a pessoa veio a Cristo por suas volições, por seu interesse, por sua capacidade, seja ela ética, moral ou religiosa, é uma mentira. A fé que nos foi dada, ela tem como autor Cristo e tem como consumador o próprio Cristo. É isso que o autor da carta aos Hebreus nos ensina aqui no capítulo 12, versículo de número 2. Mas é importante, então, nós seguirmos nessas aplicações finais acerca do quarto ponto do calvinismo e pensarmos um pouco sobre a liberdade humana, já que falamos um pouco sobre a questão do livre-arbítrio. E o quarto ensino prático, eu quero dizer, o terceiro ensino prático acerca da graça irresistível, que é o quarto ponto do calvinismo, nos revela que, longe de violar a vontade do homem, a graça eficaz ou chamado irresistível do Espírito Santo liberta a vontade escravizada, iluminando o seu coração e retirando das trevas espirituais e habilitando o pecador a compreender a verdade da Escritura. E é exatamente isso que o Senhor Jesus ensinou e que João registrou no seu evangelho, lá no capítulo 8, verso 32, aquele texto tão conhecido. Veja, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, nós já vimos então 3 aspectos práticos do quarto ponto do calvinismo, a graça irresistível, e eu quero concluir esta última lição com o quarto aspecto prático desta lição, chamando a sua atenção, que é o Pai, Deus o Pai, que soberanamente escolhe. Segundo, que é o Filho que objetivamente redime o pecador.
Terceiro, que é o Espírito que irresistivelmente chama o pecador, aplicando eficazmente a graça da salvação ao coração de homens indignos e totalmente imerecedores da graça de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina aos romanos lá no final da grande sessão da sua carta, capítulo 11, que ainda é a parte teológica desta carta, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33 e até o versículo 36, numa linda doxologia, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Então ele vai dizer: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meu querido irmão, eu quero então concluir definitivamente esse estudo acerca do quarto ponto do calvinismo, citando o grande pregador batista, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que, se referindo ao quarto ponto, disse: quando Deus chama pecadores a vir a Ele, eles virão, e nada no céu, nem na terra, nem mesmo no inferno, pode impedir que eles venham. Que Deus, pois, por sua graça e poder, aplique a sua palavra ao nosso coração.